Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada terapêutica de Capelania Real, a união de duas organizações missionárias, embaixadores do Rei e mensageiras do Rei. Eu quero que você se lembre disso. E o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho, para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. E digo mais, que você permita que a Palavra de Deus habite ricamente em sua mente e coração. Muitos benefícios advirão e um deles é saúde mental, emocional e espiritual. Eu vou aqui agora compartilhar para você um significado muito importante. O Rei da Glória. Abra a sua Bíblia em Salmos, capítulo 24, versículos 7 a 10. A Bíblia diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pense mentalmente. Nós pertencemos ao Rei da Glória e precisamos ficar firmes, pois pertencemos às alturas celestiais. Nossa pátria está nos céus. Hoje, portanto, eu e você, cristãos, vivemos na expectativa da parousia, a segunda vinda do Rei da Glória, que virá buscar seu povo, sua igreja, para reinar com ele pelos séculos dos séculos. E o Rei da Glória é Jesus Cristo, Hios Theos Soter. Interessante notar que as cidades antigas possuíam portas em sua volta. Eram portais gigantes que eram colocados em pontos estratégicos nos muros que rodeavam a cidade. Essas portas ficavam sempre abertas em tempos de paz e eram utilizadas em casos de guerra para que, quando fechadas, protegesse a cidade e seus habitantes. Para haver agilidade no fechamento dessas portas, elas não eram abertas para os lados, como fazemos hoje em nossas casas. Estas portas eram suspensas, presas por cordas e correntes. Elas eram pesadíssimas. Quando o inimigo se aproximava
cortava-se a corda, soltava-se a corrente e o próprio peso da porta fazia com que ela despencasse e se fechasse rapidamente. Era realmente muito eficaz e por isso muito utilizado. Às vezes, um reino decidia, por diversos motivos, tomar uma cidade e governar aquele local. Dessa forma, era enviado um arauto para anunciar a chegada do rei vencedor. Este arauto se aproximava dos portais e dizia em alta voz: Maranata, expressão em aramaico que significa o nosso rei vem, e ordenava que se abrissem as portas. Ao ouvir essas palavras, a cidade tinha duas opções: fechar suas portas e guerrear contra o rei que ali chegava, ou levantar as portas, abrindo-as para o rei e sujeitar-se ao seu governo. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania real multiministério. Observe e considere. Ninguém nunca antes havia atravessado aqueles portais. Nunca alguém havia ousado passar por aquele lugar. Os céus pararam. Todos os seres celestiais criados estavam estupefatos. Alguém ousou passar por ali. Alguém foi achado digno de entrar triunfante pelos portais eternos. Um homem, sim, um homem estava entrando por aquele lugar. Parecia impossível que isto acontecesse. A humanidade havia caído. O pecado havia destruído a vida espiritual do homem e era impossível que alguém pudesse habitar no santo monte do Senhor. E para que os homens pudessem ser salvos, era necessário que um homem conseguisse triunfar sobre o pecado e a morte. Jesus Cristo era completamente homem, 100% homem, 100% Deus, em todos os sentidos, de todas as formas. E Jesus Cristo é completamente Deus. Vero homem, vero Deus. Era necessário que o homem pagasse o preço por isso. Jesus Cristo morreu na cruz, no Calvário, que significa lugar da caveira. Porém, se Jesus Cristo tivesse apenas morrido, nossa esperança teria se esvaído. Os discípulos de Jesus Cristo, a caminho de Emaús, já estavam perdidos e decepcionados, dizendo que seguiam ao Mestre, porém ele havia morrido e agora eles não sabiam o que fazer. O cristianismo teria morrido juntamente com Cristo, porém Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. E 40 dias depois
ele subiu aos céus, à pátria celestial. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele, Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, morreu. Ele, Cristo Jesus, sofreu cada segundo, cada chicotada, os pregos sendo cravados em suas mãos e pés, a dificuldade para respirar estando na cruz. Tudo isso por amor a mim e a você. O preço pelos nossos pecados. Mas ele, Jesus Cristo, foi além. Ele, Jesus Cristo, venceu a morte. E aqui chegamos ao texto de Salmos 24. Foi dito: entrará o Rei da Glória. Todos estavam atônitos, até que alguém ousou perguntar: quem é este, o Rei da Glória? Você está ouvindo Jornada Terapêutica de Capelania Real Multiministério. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pense nisso. Jesus Cristo, Ios Theosote, aquele que morreu como homem por todos os nossos pecados e triunfou da morte, aquele que venceu a guerra, a morte não pôde detê-lo. Ele, Jesus Cristo, Ios Theos Soter, é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso. Jesus Cristo, Ios Theos Soter, então se assenta à direita de Deus Pai. Tetelestai, foi consumado. O preço foi pago definitivamente. Como Deus forte, o Senhor Jesus Cristo é aquele que vem resgatar e salvar o homem, aquele que deposita nele a sua confiança. Jesus Cristo é o que socorre o necessitado, o que traz do seu santuário, da sua glória, a vitória, que é a vida eterna. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Observe e considere. Salmos de Davi. O desejo de Davi é de nos preparar para o encontro com o Senhor, que ele felizmente chama de Rei da Glória. Refere-se à antiga liturgia do Templo de Salomão. A origem é de 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 a 17. Jerusalém é considerada a cidade eterna. As portas se abriram ao entrar a arca, e na arca estava a presença de Deus, o Rei da Glória. A palavra glória aqui refere-se à presença grandiosa de Deus. É o esplendor. A pronúncia em português parece brotar do espanto de alguém que contempla algo grandioso e esplendoroso. Você sabia? Há 3 aplicações do texto aqui. Primeiro, para os judeus. Deus entrou através da Arca do Concerto para a cidade gloriosamente. Segundo, eles fizeram o templo para nele habitar a glória de Deus. Terceiro,
Deus apareceu gloriosamente a Salomão no dia da inauguração do templo. Quarto, Josias faz a referência à arca brevemente em 2º livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 3. Quinto, em 587, Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói a cidade e o templo de Jerusalém, e não se tem mais notícia da arca, a presença gloriosa de Deus. Sexto, na volta do cativeiro vem o templo de Zorobabel. A arca não estava lá. Sétimo, nos dias de Jesus Cristo, havia o templo de Herodes. Igualmente, não estava lá a arca. Oitavo, o lugar santo dos santos. Tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que Deus está aqui. A má notícia é que Deus está aqui. Depende de que lado você está. Já parou para pensar nisso? Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ouça nesse momento a entrada triunfal de Jesus Cristo. O Velho Testamento tem experiências que são do tipo do que está para vir. Spurgeon sugere que estes salmos refere-se à entrada triunfal de Jesus Cristo. Todos os evangelistas narram o fato. Jesus Cristo vem como rei e entra na cidade e no templo. É o rei que vem preencher o lugar da arca que estava vazio. Na destruição de Jerusalém, por Nabucodonosor, a arca desapareceu. O segundo templo não tinha arca, e nos dias de Jesus Cristo, o templo de Herodes não tinha a arca. Jesus Cristo entrou no templo para substituir a presença de Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, no Gólgota, lugar de caveira, por nossos pecados, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quero que se lembre disso. Ouça. Na jornada terapêutica de capelania real multiministério, o Rei da Glória em nós. O novo concerto, Jeremias 31, 31 a 34. Deus habita em nós. Eis que estou à porta e bato. Somos santuários de Deus. Somos transformados de glória em glória. Levantai as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Levantar do pecado, da visão limitada deste mundo. Levantar a tranca e abrir a porta da vontade e do coração. Eu quero que se lembre disso. 2 vezes o salmista pergunta: quem é o Rei da Glória? Não há dúvida, apesar de serem reis abençoados e prósperos, nem Davi, nem seu filho Salomão tinham direito ao título Rei da Glória. O Rei da Glória era e sempre será o poderoso Senhor que criou o mundo, Jesus Cristo, Dios, Theos, Soter. Os cristãos são chamados a marchar, mesmo em meio às mais duras batalhas, com esta convicção: Ele, Jesus Cristo, é o Rei da Glória e o Senhor dos Exércitos. Ele é forte e poderoso
nas batalhas. Eu e você, cristãos, seremos com Ele vitoriosos, com lutas e dificuldades, mas triunfaremos. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Conta-se que certo caçador capturou uma águia daquelas bem grandes, cortou as asas dela e a pôs junto com outras aves domésticas no seu quintal. Ela vivia ali, via outras águias passarem bem alto, mas não podia ir para as alturas. Mas ela foi se recuperando sem que o caçador notasse, e suas penas foram crescendo de novo. Um dia, a águia percebeu que já podia voar. Então, alçou o voo e foi às alturas, que é o seu lugar, e não um quintal limitado. Nós, cristãos, pertencemos ao Rei da Glória e devemos pertencer às alturas celestiais. Não devemos ser como águias de quintal. Consegue entender isso? Mas entenda, o tempo está passando, o tempo voa. A morte e o inferno estão movendo-se. Jesus Cristo Theosote voltará. As pessoas dizem, isso não importa. Ele, Cristo, não voltou nos próximos 1000 anos. Todavia, dentro de 25, 50 ou 60 anos, todos os que estão aqui o verão. Se é você que vai a ele, ou ele quem vem a você, não faz diferença. Você o verá. Estará perante ele. E ele, Cristo Jesus, o Rei da Glória, está vindo. E quando vier, tanto será maravilhoso quanto absolutamente majestoso para levar a sua igreja às mansões celestiais e condenar e julgar os ímpios, as pessoas que não obedeceram ao Evangelho de Cristo Jesus, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a morte eterna. Como disse um pregador, tenho uma boa notícia, uma má notícia. A boa notícia é que Deus está aqui, Cristo está aqui. A má notícia é que Deus está aqui, depende do lado que você está. Ele, Cristo, virá, irromperá desde os céus, a pátria celeste, o maior e mais poderoso homem, com seus exércitos, apenas um vislumbre daquele que monta aquele cavalo, que os homens clamarão aos montes para que os cubram. E você, como se sente agora? Se sente preparado, seu de júbilo, de alegria, de entusiasmo, aguardando o Rei da Glória, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para te levar aos céus, à pátria celestial? Ou você ainda não se converteu ao Rei da Glória, Jesus Cristo? No momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Rei da Glória, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus e o seu coração bate no seu peito. Quero que você se lembre disso.